Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINDRN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias. E a conversa hoje é com a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Rosilene Correia. Ela vai falar sobre um assunto super importante, a importância da política partidária nas conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Bom dia, Rosilene. Olá, bom dia, Leilton, bom dia a toda a direção aí da nossa entidade, mas também bom dia para todo mundo desse estado lindo de praias maravilhosas. Quando a gente fala em Rio Grande do Norte, vem logo da vontade de passar uns dias por aí. Então, que vocês tenham o privilégio desse estado lindo, com todos os problemas também que outros estados brasileiros vivem, né? Sobretudo nós da educação. Embora tenhamos aí uma governadora que é da classe trabalhadora, que representa, que é uma educadora, e isso faz toda a diferença, tenho certeza, que muito nos orgulha. Desde já, considere-se convidada para vir curtir conosco aqui as belezas do Rio Grande do Norte. Mas, enquanto esse dia não chega, vamos falar aí sobre a importância da política partidária nas conquistas dos trabalhadores em educação. Rosilene, algumas pessoas têm preconceito, né, com relação à participação do movimento sindical na política partidária. Essas pessoas entendem que o sindicato deveria ficar totalmente distante dessa realidade que envolve as eleições e os partidos políticos. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, primeiro que é um grande equívoco isso, porque outro dia até só uma parte, eu atendi uma professora que me falou que não queria saber de falar de partido de eleição, queria saber do reajuste dela, do salário dela que estava congelado. Aí eu falei, olha, então como é que você quer falar do seu salário, da sua carreira, e não quer falar de política, achando que não é a política que define isso, né? Então, acho que nós precisamos, aí, Leila, que todos estamos acompanhando, que nós, movimento sindical, cometemos uma falha quando nós entramos um pouco nessa história, porque confundimos, talvez, um pouco, exageramos no que a gente diz da autonomia sindical, que tem que ser garantida, temos mesmo que ter autonomia política no nosso movimento, mas nós não podemos induzir as nossas bases de que falar de política, apresentar as distinções entre projetos, nós estamos misturando as coisas. Então, acho que eu disse nesse processo eleitoral que se algum dirigente até então estava se omitindo desse debate, nenhum de nós poderia se dar esse luxo de não querer levar para nossas bases o debate profundo do que significa o processo e que projeto está sendo eleito. E para isso, então, passa pela necessidade de nós aumentarmos os nossos representantes nas nossas câmaras municipais, assembleias legislativas, na Câmara Federal e Senado. Isso sem considerar o Executivo, estou falando que é o Parlamento, que é onde passam todos os projetos de lei. Então, você achar que você vai manter a autonomia sindical, significa abrir mão de fazer o debate político, aí nós é uma equipe total nosso. E aí não significa fazer campanha para candidato A, B ou C, mas falar e apresentar a distinção entre os projetos, o que nos diferencia. Quem representa a classe trabalhadora defende seus interesses e quem é o inimigo. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? A crítica maior, né, é feita baseada no fato de que o sindicato ele engloba, né, as mais variadas matizes políticas e ideológicas entre os seus associados. E aí esse seria o motivo, né, pelo qual essa entidade deveria se manter distante da realidade das eleições e da política partidária. Como é que uma entidade sindical pode equacionar isso, professora? É fazer um debate com transparência, sem tomar partido, porque é isso, assim, é preciso que os nossos sindicalizados, e até os que não são, porque a gente acaba representando todo mundo, sinta que a defesa que nós fazemos, e ao defendermos o projeto A e não o B, é porque é esse projeto que vai ao encontro do anseio da classe trabalhadora. Então, a questão é o que é a pauta da classe trabalhadora e quem é que defende essa pauta, quem é que sustenta essa pauta. A forma de mostrar para aquele que
quando o debate é partidário, ele vota em outro candidato ou candidata, mostrar para ele que ele está votando contra ele próprio. Eu costumo brincar muito assim, sabe aquela propaganda do franguinho da Sadia, que ele faz propaganda para ele mesmo ser consumido? Então, um trabalhador ou trabalhadora que vota em alguém que defende esse projeto neoliberal, extremamente conservador, inimigo da educação da classe trabalhadora, dos nossos direitos, ele está votando em alguém que vai sacrificá-lo, entende? Então, assim, um voto não muito inteligente. Né? Mas o grande problema, ultimamente, é que está havendo uma mistura do que é o debate político-partidário, né, e político da questão ideológica, com certos. Nós estamos tratando, por exemplo, a religião como ativismo e trazendo a religião para dentro do debate partidário. Então, você está condicionando a minha fé, medindo a minha fé a depender dos meus candidatos. Então, e isso não foi feito por acaso, sabe? Isso foi feito com propósito, exatamente confundir a mente das pessoas. Então, hoje no Brasil, nós temos uma contaminação e uma despolitização a partir disso. Aí você tem o judiciário, que também é o ativismo lá dentro do judiciário. Então, nós precisamos... E como é que a gente vai fazer isso? Aí nós, dirigentes, temos uma responsabilidade enorme, que é de fazer o devido debate com muita transparência, muita honestidade, sabe, muita ética, de fazer o verdadeiro debate político no ambiente de trabalho. Nós, mais do que nunca, precisamos organizar, termos bons representantes no local de trabalho para que esse debate seja feito, porque nós temos um país a ser reconstruído, e isso terá que ser feito com muita seriedade, com o movimento sindical atuando fortemente, fazendo a disputa diariamente, porque o Congresso não está do lado da classe trabalhadora, então terá que ser feita essa disputa, que é papel nosso, até mesmo para nós colaborarmos com o governo, que pode ter, sim, tem um propósito de mudar o rumo das coisas para a classe trabalhadora. Nessa última eleição, houve um aumento, né, de políticos eleitos oriundos do pensamento conservador, inclusive da extrema-direita. Como é que está a representatividade da educação no parlamento, professora? Então, nós, no geral, nós até que tivemos um avanço aí de representantes da educação, perdemos nomes muito importantes da educação, como é o caso da companheira Rosa Neide, de Mato Grosso, que não foi eleita, um belíssimo mandato, uma votação expressiva, o dobro dos votos que ela foi eleita em 2018, e mesmo assim não conseguimos tê-la de volta. Então, isso é um prejuízo enorme. Mas nós estamos ainda, quando você considera o que é a educação, o tamanho da educação, né, o que ela representa para um país, nós estamos muito, muito tímidos ainda, muito distantes de termos uma bancada que, de fato, represente o tamanho que somos. Rosilene, o Rio Grande do Norte tem hoje uma governadora, a governadora Fátima Bezerra, que é oriunda da luta da educação, foi presidenta do Sint-RN. Tem também um deputado federal, o deputado Fernando Mineiro, que também foi diretor do Sint. No passado, a influência do sindicato na política partidária já foi bem maior. Isso foi caindo justamente devido ao medo do aparelhamento da luta sindical pela política partidária. Na sua opinião, como é que um sindicato ele pode atuar na política partidária sem perder a sua independência, sem trair a sua autonomia sindical? Olha, primeiro é isso. Acho que a gente, ao governar, você tem uma responsabilidade que é com todo, né? Nós, cada um no seu sindicato, tem em primeira mão uma responsabilidade com quem nós representamos e também, claro, temos um compromisso com o todo, porque nós não podemos pensar só uma pauta corporativista, temos também que pensar no todo. Mas nós, tem um amigo nosso aí que o Rio Grande do Norte conhece, que é o Jaci Afonso, que é um governo que já foi dirigente da CUT, ele sempre fala, olha, governo é para governar e sindicato é para sindicatear. Então, nós não podemos misturar as coisas, misturar os papéis. Como dirigente sindical, nós não podemos jamais abrirmos mão da luta, do nosso posicionamento em defesa daqueles e daquelas que nós fomos eleitos para representar.
Então, eu acho que é encontrar esse equilíbrio, entende? Entre um projeto que é para todos, né, de ter um governo que é progressista, de ter um diálogo que a gente aposta ser mais aberto, né, na construção de atendimento da pauta, mas sem abrir mão. Aqui no Distrito Federal, enquanto eu estava no meu sindicato, nós tivemos uma greve em pleno governo petista aqui de 52 dias. Foi dura a greve, duríssima, mas foi a greve que nós tivemos também uma grande conquista. Então, são coisas que você precisa medir. Nós não poderíamos abrir mão da luta naquele momento, porque era um governo do PT, não houve, o diálogo não foi suficiente, a greve aconteceu, mantendo essa nossa autonomia. Mas de uma forma que não trouxemos também prejuízo político para o governo dos ataques desnecessários, né? Então, é o grande desafio, é a capacidade do diálogo, de agir com ética, com responsabilidade, com o compromisso que nós temos que ter, a responsabilidade que temos que ter com quem a gente representa, mas também com um projeto político que é para toda a sociedade. A gente não pode perder de vista isso, né? Até o nosso limite. E falando dessa coisa da relação com o governo e as entidades, eu quero também aqui parabenizar a vocês, porque para nós é algo muito, muito valioso ter aí na direção do sindicato uma das principais lideranças, um jovem como o Bruno. Eu preciso destacar isso, porque nós temos, na grande maioria das nossas entidades, pessoas da minha idade para mais velhas um pouquinho. Essa é a realidade geral do movimento sindical, não só no Brasil, mas no mundo. O grande desafio nosso é termos a juventude ocupando esses espaços, mas para ocupar esse espaço precisa estar na luta. Então, o grande desafio é atrairmos. E o Bruno foi recentemente também eleito por nós da CNTE para ser o coordenador do coletivo da juventude da educação. Então, isso também nos deixou bastante felizes. Eu quero dizer a vocês aqui da alegria de ter o Bruno entre nós. Ok, nós conversamos com Rosilene Correia, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, diretamente de Brasília, para os nossos programas especiais de férias. Rosilene, muito obrigado por sua participação. Eu é que agradeço. Só como informação, eu fiz a minha parte. No último processo eleitoral, fui candidata ao Senado pelo Distrito Federal, pelo PT, e tive 356.198 votos. Primeira vez que fui candidata, sem recursos, todo mundo sabe das dificuldades que temos. Enfrentei aí uma Damares, uma Flávia Arruda, que era deputada federal, foi ministra do Bolsonaro, as duas, né, ex-ministro do Bolsonaro. Então, tivemos uma campanha belíssima. A minha categoria abraçou com muito orgulho essa campanha, mas claro que foi para além da educação. E foi uma baita experiência e precisamos disso, viu, Leilton e quem está aí nos acompanhando? As nossas entidades precisam debater, acabar com essa história de quem está na estrutura sindical está sendo oportunista por se candidatar, muito pelo contrário. É aí que a gente tem condições de formar quadros para que possa, sim, fazer a disputa. Precisamos entrar, ocupar esse espaço político. Só os sindicatos não dão conta da nossa pauta, da nossa luta. Precisamos ter as nossas representantes, especialmente nós mulheres, educação, 80% de mulheres, precisamos ter mais mulheres na política, mas não qualquer mulher, precisamos ter mulheres trabalhadoras que representem a classe trabalhadora. Então, dizer da honra que foi para mim ter passado por esse processo e dizer para todo mundo, daqui a pouco vai ter eleição municipal, vamos embora lá, candidatar mulherada, homens, para ocuparmos esses espaços, para fazer melhor a defesa da classe trabalhadora, ocupar todos os espaços possíveis para que a gente realmente tenha o reconhecimento e os nossos direitos garantidos. E muito obrigada a vocês. Já aproveito para desejar um bom descanso, que a gente tenha 2023 realmente com muitas realizações, que essa esperança vá a cada dia se concretizando em realizações e que o povo brasileiro possa acordar todos os dias mais feliz, sem sentir fome. Muito obrigada para todos vocês, gente. Um beijo. Maravilha! Parabéns pela sua participação em mais essa instância de luta. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa especial de férias. Até lá!